Olá, sou a professora Paula, professora de Química, e vamos agora para a nossa unidade 2, tema 1, que são as reações de combustão. Acompanhe agora no nosso slide. O que são as reações de combustão? Nós definimos como uma reação de combustão aquela que ocorre entre um combustível, que é o gás, e o gás oxigênio, denominado comburente. Então, nós necessitamos do combustível e de um comburente. O nosso comburente mais utilizado na queima, na combustão, é o oxigênio, em que há a formação de novas substâncias e liberação de energia nas formas de luz e calor, ou seja, como nós observamos aqui no slide, como há a presença de novas substâncias, caracteriza-se aqui numa transformação química. Então, reações de combustão é uma transformação química. Voltando ao nosso slide. As reações de combustão podem ser rápidas, como na explosão de um gás confinado, ou seja, um gás de cozinha na nossa casa, ou lentas, como a queima do carvão, ou seja, quando você vai fazer um churrasquinho aí no seu fim de semana, na sua casa, você utiliza o carvão e aí demora um pouco para a combustão acontecer, para a queima desse carvão acontecer. Muitas vezes o que você faz? Você pega um papel ou algo, um papelão, algo que seja parecido e abana essa churrasqueira, né? Para quê? Para que aumente a concentração de oxigênio e com o aumento da concentração do oxigênio, que é o comburente, possa ocorrer mais rápida essa combustão e você consiga fazer o seu churrasco. Nós vamos agora falar de fontes de energia. O que seriam essas fontes de energia? Acompanhe aí nos slides. Você tem aqui no primeiro slide de fontes de energia algumas formas de fontes de energia. Nós temos a eólica, solar, geotérmica, através da utilização do hidrogênio, petrolíficas com a utilização do petróleo. Então, nós vamos identificar cada uma delas para que você possa conhecer mais um pouquinho do nosso cotidiano e da utilização dessas fontes de energia no nosso dia a dia. E o que são fontes de energia não renováveis? Nós temos dois tipos de fontes de energia. Nós temos as fontes de energia renovável e a não renovável. A não renovável, ela é ultimamente a mais utilizada, né, durante a nossa história, mas também já se aponta aí para um aumento das fontes de energias renováveis, que nós vamos falar daqui a pouquinho sobre elas. Voltando aqui no nosso slide, fontes de energia não renováveis. As fontes de energia não renováveis são aquelas que se encontram na natureza em quantidades limitadas, ou seja, são quantidades que podem acabar. Portanto, elas podem se extinguir com a sua utilização exagerada, né? Uma vez esgotada essa fonte de energia, as reservas não podem ser mais regeneradas, ou seja, demorará milhões de anos para que essas reservas sejam regeneradas, se for possível. Considerando fontes de energia não renováveis, são os combustíveis fósseis. Mas o que são esses combustíveis fósseis? Vamos lá acompanhar. Os combustíveis fósseis são resultado da decomposição de plantas e animais. Essa decomposição ela é necessária 2 milhões de anos para que ela aconteça. Ou seja, essa matéria orgânica se transforma em carvão e o carvão em petróleo ou ainda em gás natural, é necessário 2 milhões de anos. Portanto, nós chamamos de combustíveis fósseis como energia não renovável, ou seja, ela tem um limite para se regenerar, portanto, ela pode vir à escassez. Vamos lá, alguns exemplos de combustíveis fósseis. Nós temos o petróleo, seguindo aqui os nossos slides, né? Você observa aí uma petrolífera. Nós temos o petróleo, o gás natural, que são encontrados tanto em terra quanto no mar, principalmente em bacias sedimentares, mas também em rochas do embasamento cristalino.
é de fácil transporte, porém gera grandes impactos ao meio ambiente, pois libera uma grande quantidade de gás carbônico na atmosfera. O gás carbônico é nocivo a nós seres humanos, né? E ao ambiente também, causando aí também a questão do efeito estufa. Por isso, os combustíveis fósseis, né, a utilização de energia não renovável, ela tem sido bastante estudada para a mudança de uma energia renovável, que não cause tantos impactos ao nosso meio ambiente e a nós também, que convivemos nesse ambiente. Petróleo. O petróleo, ele é um minério líquido, por vezes de consistência pastosa, de composição muito complexa, formada por um grande número de substâncias em estado natural, ou seja, cru, sem ser destilado ainda. O petróleo não é muito útil, por isso ele passa por um processo, que eu vou explicar daqui a pouquinho para vocês, um processo de refino, onde a principal etapa é a destilação fracionada. Como é que vai acontecer essa destilação fracionada? Através do ponto de ebulição de cada substância, de cada derivado do petróleo, é coletado para o seu devido fim e para a sua devida utilização. Então vamos acompanhar aí como é que acontece, nesses slides aí, nessa imagem, a destilação fracionada do petróleo, para que a gente obtenha as diferentes formas de substâncias que podem ser utilizadas no nosso dia a dia. Então o petróleo, como você vê aí na imagem, ele passa por uma caldeira de altas temperaturas, onde a gente considera aí uma torre de fracionamento do petróleo, e onde vai acontecer a destilação fracionada. Ou seja, a cada temperatura, a cada ponto de ebulição, é coletado um determinado material. Como você pode ver aí, com a redução da temperatura, vai ficando acima os gases mais voláteis, ou seja, o que são gases mais voláteis? São gases que se volatilizam mais rápido, ou seja, se transformam mais rápido, se expandem mais rápido num gás. E abaixo nós temos aí os resíduos com a temperatura que são coletadas maiores. Então, abaixo nós temos os resíduos parafina e asfalto, né? A parafina utilizada para utilização de velas, o asfalto, né? O piche também chamado, é utilizado para as estradas, pistas, né? Óleos lubrificantes, logo acima, o diesel, o querosene, a gasolina e o gás. Então, aí nós coletamos diversos derivados do petróleo, ou seja, eles são provenientes do petróleo através da destilação fracionada, onde o ponto de ebulição de cada um é diferente. Continuando aí a coleta desses derivados, vamos conhecer alguns deles, como por exemplo o gás natural. Acompanhe no slide. O gás natural é encontrado geralmente junto das reservas petrolíferas. É o mais barato e o menos poluente dos combustíveis fósseis, usado principalmente pelas indústrias de automóveis, além de residências como gás de cozinha, né, que nós utilizamos na nossa residência. Ele é retirado, os gases poluentes, através da sua purificação, e aí nesse tratamento a gente consegue utilizar o gás de cozinha, esse gás natural na nossa casa. Então, acompanhei nessa imagem. Nós temos o subsolo, onde é coletado o gás. Em seguida, na superfície, esse gás é separado, passado pela compressão. Na compressão acontece o processo de tratamento, onde eu posso coletar diferentes tipos de gás para residências, para postos de gasolina, petroquímicas, indústrias, e esse material é separado para a utilização também através da compressão desse gás. Temos em seguida, agora, continuando os nossos slides, o carvão, que é uma das fontes de energia mais abundante no nosso planeta, mas também uma das mais poluentes. Não apenas pela emissão de seus gases na combustão, na queima, né?
mas também pela degradação resultante da sua exploração. Então, locais que têm uma grande quantidade são explorados, né, até o seu limite, muitas vezes, degradando aí o seu meio ambiente. Nas indústrias é amplamente utilizado também como um combustível principal. Esse combustível é um combustível fóssil e uma energia não renovável. Falando em gases poluentes, nós vamos falar de alguns principais gases poluentes emitidos pelos combustíveis fósseis. Então acompanhem nos slides. Os gases poluentes são aqueles produzidos principalmente pela queima de combustíveis fósseis, como gasolina e o óleo diesel, resíduos orgânicos, como lixo e vegetação florestal. Esses gases absorvem parte da radiação infravermelha emitida pela Terra, favorecendo assim o efeito estufa, o aquecimento global e a chuva ácida. Portanto, os principais gases emitidos pelos combustíveis fósseis são o dióxido de carbono, também conhecido como gás carbônico, que é o CO2, o CH4, que é o metano, o CO, monóxido de carbono, e o SO2, que é o dióxido de enxofre. Um outro tipo de energia que nós iremos falar agora é a energia nuclear, que ela é não renovável também, mas não se trata de combustível fóssil. Acompanhe aí no slide. A energia nuclear ela é produzida através das reações de fissão ou fusão dos átomos. Esse assunto nós veremos mais na frente em radioatividade. Eu vou explicar bem direitinho para vocês. Então, acontecendo a fissão e a fusão dos átomos, durante as quais são libertadas grandes quantidades de energia. E essa grande quantidade de energia ela é produzida em energia elétrica. E agora vamos exercitar um pouquinho sobre os combustíveis fósseis. Então vamos lá. Essa primeira questão é uma questão da apostila de vocês podem acompanhar. Porque hoje se vê como necessidade substituir o petróleo e o carvão por outras fontes de energia? Bem, a necessidade é como nós falamos anteriormente, né? A utilização do petróleo e o carvão são substâncias que produzem energias não renováveis e suas reservas estão chegando ao fim, além de emitirem gases poluentes que podem atingir tanto ao meio ambiente como aos seres humanos, quem vive neles como os animais, as plantas. E a substituição desses combustíveis são fontes de energias, por fontes de energias renováveis e menos poluentes significaria um alívio para o nosso meio ambiente. Então, é muito importante se pensar, surgir novas alternativas de energias renováveis que possam ser utilizadas em grande escala para a nossa população. Vamos agora, acompanhando aí no slide, a nossa segunda questão, também é da apostila de vocês. Em um processo industrial é preciso aquecer 1000 litros de água até 100 graus Celsius. Por que é preciso aquecer até 100 graus Celsius? Porque até 100 graus Celsius é o nosso ponto de ebulição da água, onde acontece a transformação do líquido para o gás. E essa alta temperatura exige uma quantidade de calor igual a 3,1 vezes 10 elevado a 8 joules. Considerando o poder calorífico dos combustíveis lenha, etanol e gasolina, calcule a massa necessária de cada um deles para realizar esse aquecimento. Então vamos acompanhar aí no slide como a gente pode resolver essa questão. Então nós temos aí na resolução da questão, no slide, primeiro é a lenha. A lenha é um combustível que libera 10.550 joules por grama queimado. Então, a cada grama queimada de lenha é liberada uma energia de 10.550 joules. Portanto, para fornecer 3,1 vezes 10 elevado a 8 joules de calor, serão necessários
Como é que a gente calcula essa quantidade em massa de lenha? Quanto de lenha será necessário? Eu vou dividir o valor do calor, de caloria, 3,1 vezes 10 elevado a 8 joules, por 10.550 joules por grama de lenha. Eu vou obter nessa divisão um valor de 29.384 gramas. Transferindo esse valor para quilos, basta eu dividir por 1000, porque 1 quilo é a mesma coisa que 1000 gramas. Então, eu vou obter 29,4 quilos de lenha. Ou seja, para fornecer 3,1 vezes 10 elevado a 8 joules de calor, é necessário 29,4 quilos de lenha. Vamos passando agora para o etanol. Eu vou fazer as mesmas continhas. Então, o etanol é um combustível que libera 29.636 gramas joules por grama queimado. Portanto, para fornecer esse 3,1 vezes 10 elevado a 8 joules de calor, serão necessários, vamos fazer novamente uma divisão. 3,1 vezes 10 elevado a 8 joules, dividido, essa barrinha aí é uma divisão, pela quantidade do combustível de etanol, 29.636 joules por grama. Vai ser igual essa divisãozinha aí a quanto? 10.460 gramas. Transformando para quilos, basta eu dividir por 1000, então vou ter 10,4 quilos de etanol, ou seja, para produzir um calor igual a 3,1 vezes 10 elevado a 8 joules, eu preciso de 10,4 quilos de etanol. Vamos lá agora para o outro combustível, a gasolina, como pede a questão. A gasolina é um combustível que libera aí, ó, muito mais, né, do que os anteriores. Libera uma quantidade de 46.900 joules por grama queimado. Portanto, para fornecer o calor que nós precisamos, serão necessários quantos quilos de gasolina? Basta a gente fazer a divisãozinha que fizemos anteriormente para o etanol e a lenha. Eu vou pegar a minha quantidade de calor que eu quero produzir, que é 3,1 vezes 10 elevado a 8 joules, e vou dividir pelo meu combustível, que é a gasolina, 46.900 joules por grama. Isso vai dar quanto? Essa divisão vai ser 6.610 gramas. Transformando para quilo, basta novamente dividir por 1000, eu vou obter um valor de 6,6 quilos de gasolina. Ou seja, uma menor quantidade, né? Para se obter a mesma quantidade de calor, eu vou precisar de mais lenha em seguida, se for o etanol, o intermediário ali, e uma menor quantidade de gasolina. E assim nós resolvemos a segunda questão da atividade da apostila de vocês. Pronto. Finalizando as nossas questões das energias não renováveis, nós iremos agora falar das energias renováveis, que são aquelas que têm fonte inesgotável, né, de energia, que são obtidas através da natureza que nos rodeia, como o sol ou o vento. Acompanhe nos slides os diversos tipos de energias renováveis, para que a gente possa conhecê-las um pouco mais. No primeiro slide, nós vamos falar da energia solar. A energia que é proveniente do sol e pode ser convertida em eletricidade ou em calor. Como nós vemos aí na imagem, painéis fotovoltaicos que absorvem energia solar e podem ser transformadas em energia elétrica ou calor, para aquecimento do ambiente ou da água, né? Hoje em dia é muito utilizada a energia solar em alguns prédios que estão construindo mais recentemente, para que se economize a quantidade de energia, né? E produza a sua própria energia.
mas para isso é necessário os painéis fotovoltaicos. Acompanhe agora nos slides a nossa energia eólica. A energia dos ventos, que pode ser convertida em eletricidade através de turbinas eólicas ou aerogeradores, utilizando energia cinética. O que significa energia cinética? A energia do movimento. Então, os ventos passam por essas turbinas, essas hélices, fazendo com que esse movimento se transforme em energia elétrica, gerando eletricidade, né? Mas é preciso o quê? É preciso que se tenha um local favorável, ou seja, locais que tenham bastante vento. Assim como nós falamos na energia solar anteriormente, é necessário um ambiente que tenha bastante sol, um ambiente favorável. Mais tempo sol durante o ano do que chuva ou frio. Então, no nosso Ceará aqui nós temos esse ambiente bem favorável, né? Tanto com os ventos, a energia eólica, como a energia solar. Vamos acompanhando aí nos nossos slides uma outra fonte de energia através das energias nas hidrelétricas. Nós temos aí a força das águas, através da energia cinética, mais uma vez através da energia dos movimentos, que é transformada em eletricidade. Então, nós temos aí a imagem de uma barragem, né, uma figura de uma barragem, onde o reservatório de água, onde tem a represa, quando é aberto a comporta, a força das águas passa pela turbina do gerador, como você vê aí na imagem. O movimento que essa turbina faz no gerador é transformada, essa energia cinética, essa energia do movimento, em energia elétrica para as linhas de transmissão, para as torres de transmissão, até chegar à nossa casa. Continuando agora nos nossos slides, nós temos uma energia que está sendo mais utilizada recentemente, né, estudada, para que ela venha com força total aí para a utilização como fonte de energia renovável. A energia maremotriz, ou seja, é uma energia gerada a partir da força das marés e das ondas, que podem ser convertidas em energia elétrica através da energia cinética, ou seja, também através do movimento. As turbinas são movimentadas e esse movimento da energia cinética pode ser transformada também em energia elétrica. Vamos passar agora para os biocombustíveis. Os biocombustíveis são combustíveis com fontes de energias renováveis, obtidos a partir do beneficiamento de determinados vegetais. Entre eles nós podemos citar cana-de-açúcar, plantas oleaginosas, resíduos agropecuários, eucalipto, além de muitos outros. Nós temos aí uma diversidade no nosso país para a utilização de biocombustíveis, mas nós utilizamos aqui no Brasil, com grande quantidade, a cana-de-açúcar. Vamos dar continuidade aí, observando agora o biogás. O biogás é uma fonte de energia produzida a partir de restos de matéria orgânica, em fase de decomposição, como por exemplo, palhas, estercos, bagaços de diversos tipos de vegetais ou lixo. Nós temos aí a imagem, né, de um biogestor caseiro, né, para a produção do gás natural, desse biogás, onde é produzido na decomposição desses materiais, os micro-organismos decompõem esse material e produzem o gás metano, e o gás metano é transformado aí no nosso biogás para utilização também de transformação em energia elétrica. Esse da imagem é um biogestor caseiro, mas nós temos já locais em que é produzido de forma mais industrial esse processo da produção do biogás. Continuando com os nossos biocombustíveis, eu vou apresentar agora para vocês aí nos slides o biodiesel. O biodiesel é uma fonte de energia obtida a partir do processamento de sementes,
como a mamona, o dendê, girassol, babaçu, amendoim e soja. Os óleos derivados desses vegetais podem ser usados integralmente para a produção do biodiesel 100% natural com essas sementes, ou até agregados ao diesel fóssil, diminuindo aí os combustíveis fósseis e a produção de gás nocivos ao ser humano em quantidades variadas, ou seja, em porcentagens diferenciadas, 30%, 50% ou chegando até 70%. Continuando, nós temos agora um outro biocombustível que é o etanol, que é muito utilizado, né, por nós brasileiros, através da utilização da cana-de-açúcar. Ele é um derivado de cereais e vegetais. Aqui no Brasil, como eu já falei, nós utilizamos bastante a cana-de-açúcar, enquanto nos Estados Unidos e no México é utilizado bastante o milho para a produção do etanol, né, que é um álcool na produção de combustível. Nós temos também agora, gente, um biocombustível que é bem estudado para a produção de combustível, que é o menos poluente e é uma fonte inesgotável. Então, vamos lá, nós chamamos esse combustível que é o hidrogênio. O hidrogênio ele é considerado o combustível do futuro, por ser uma fonte de energia renovável, inesgotável e não poluente, que trará benefícios para toda a humanidade e o mais importante, para o meio ambiente. Por quê? O hidrogênio, ele, na utilização como combustível, o produto gerado será a água, e a água não é um produto poluente, portanto, ele está sendo muito estudado, inclusive nós já temos muitos carros, né, que são utilizados através a sua utilização é utilizado como combustível o hidrogênio. Então vamos agora exercitar e aprender um pouco mais sobre as energias renováveis, as energias não renováveis e os combustíveis fósseis. Vamos lá acompanhar os nossos slides. Nós temos a primeira questão. Avalie as questões a seguir que tratam das fontes de energia e sua importância. Estão incorretas as alternativas. Observem bem quando vocês forem fazer questões de provas externas ou estiverem resolvendo questões do seu livro, atividades, observem bem o que pede a questão. Nesse item, nessa questão, está pedindo as incorretas, ou seja, pode ter mais de uma opção aí correta e você pode se confundir por, na maioria das vezes, as questões quererem as respostas corretas e aí você pode perder a questão. Então, sempre quando você vê a palavra incorreta, grifa logo para você não esquecer e não perder a questão. Então, ele quer a incorreta. Vamos observar item por item para depois a gente marcar a opção. Primeira questão. As fontes de energia exercem papel importante nas atividades humanas? Delas se originam eletricidade e combustíveis que estão úteis para a produção e transporte de bens e mercadorias. Certíssimo, né? Através de combustíveis fósseis. Nós podemos ter a fonte de energia para combustível, nós também, através das hidrelétricas, podemos originar eletricidade, então está corretíssimo. No 2, são as fontes de energia mais utilizadas no Brasil: petróleo, hidrelétrica, carvão mineral e biocombustíveis. Certíssimo também. Né? As hidrelétricas que produzem energia elétrica, petróleo, os combustíveis fósseis, carvão mineral, e aí em seguida ganhando um bom mercado no nosso país, os biocombustíveis. No 3, a evolução das fontes de obtenção de energia teve impacto direto no trabalho humano. A energia facilitou e agilizou as atividades produtivas, com certeza, né? Utilização do computador, por exemplo, energia elétrica. Produção de roupas aumentou quando a máquina de costura se tornou elétrica, então auxiliou bastante no trabalho humano a evolução dessas fontes de energia. 4.
No Brasil, as fontes de energia são prioritariamente as renováveis, como a energia eólica, energia solar e a hidrelétrica. Errado. Apesar de termos no Brasil essas 3 fontes de energia, elas não são as prioritárias. Então, nós iremos marcar nessa questão como resposta correta, que ela pede o item correto, é apenas a alternativa 4. Então, a resposta é o item D de dado. Vamos agora para a segunda questão. Nessa segunda questão, nós vamos falar sobre uma fonte de energia muito utilizada no nosso Brasil. No mundo, é um mineral fóssil que, quando processado, dá origem a vários subprodutos, como a gasolina, o óleo diesel, o querosene, além de gerar eletricidade nas usinas termoelétricas, que é a produção através do calor, do aumento do calor nessas usinas. A fonte que nós estamos nos referindo é qual? É a gás natural? É a fonte através da cana-de-açúcar? É uma fonte através do carvão mineral, petróleo ou xisto? Nós estamos falando, gente, como nas nossas slides anteriores, nós estamos falando do petróleo. Então, o item correto da segunda questão é o item D de dado. Então, vamos agora dar continuidade às nossas questões. Vamos à nossa terceira e última questão do assunto de hoje. Vamos acompanhar nossos slides. As fontes não renováveis podem esgotar-se totalmente em prazos variáveis, pequeno, médio e a longo prazo, de acordo com a extração, consumo e disponibilidade. Das alternativas abaixo, qual delas lista apenas fontes renováveis de energia? Então, nós temos aí opções da A até a E, onde vai listar diversas fontes de energia, mas a questão nos pede apenas as fontes renováveis. Então, vamos lá. O item A, biocombustíveis, petróleo e carvão mineral. Não é esse item, porque biocombustíveis é sim renovável, mas petróleo e carvão mineral não são fontes renováveis de energia. Item B, energia solar, energia eólica e urânio. Energia solar e eólica, correto, mas urânio não é uma fonte de energia renovável, ela é não renovável. Item C, urânio, gás natural e energia hidrelétrica. Nós temos aí o urânio também, para não deixar com que a questão seja correta. Item D, energia hidrelétrica, energia solar e biocombustíveis. Esse é o item correto, São apenas fontes de energias renováveis. Então, o item D é o nosso item correto. Vamos confirmar o item E, se realmente é o item D. O item E, gás natural, energia eólica e energia solar. O gás natural aí demonstra porque a questão, o item está incorreto, Porque o gás natural é uma energia não renovável. Então, com isso, nós respondemos aí a nossa terceira questão com o item D como item correto. Vamos agora dar continuidade às nossas questões. Acompanhe comigo no slide a quarta questão. O Brasil vem se tornando um país que utiliza cada vez mais fontes renováveis de energia. Embora ainda haja uma necessidade de diversificar os tipos de produção existentes no país, os 2 principais tipos de fontes de energia renováveis utilizados pelo Brasil atualmente são. Tem 2 coisas que a gente tem que frisar bastante aí nessa questão, que é os 2 principais. Então, pode ser que nós tenhamos aí nos nossos itens, do A até o E, algum dos que seja um principal que é utilizado como fonte de energia renovável no nosso Brasil. Então, você vai ter que escolher aquela que tem as 2 opções principais, prioritárias, que estão sendo utilizadas como fonte renovável de energia. Então, vamos lá ao nosso item A, acompanhe no slide. Eólica e solar.
Nós temos essas duas fontes de energia renovável? Temos, mas não são as principais. Então, por isso que o item A não está correto. Item B, nuclear e hidrelétrica. Nuclear não é energia renovável, portanto, já elimina aí o item B. Item C, hidrelétrica e biomassa. Sim, são duas fontes de energia que nós utilizamos, né? A biomassa aí com etanol e a hidrelétrica, que é a maior fonte de energia renovável que nós temos e é utilizada no nosso país. Item D, só para a gente confirmar, eólica e biomassa. Eólica não é a principal, apesar de termos. E o item E, solar e hidrelétrica. A solar também não é a principal fonte de energia renovável. Portanto, confirmamos aí o item C dessa nossa quarta questão como resposta correta. Vamos agora à nossa quinta questão. Acompanhe no slide. O desenvolvimento da queima da biomassa resulta de estratégias para reduzir, principalmente, os impactos gerados pela utilização de combustíveis fósseis na sociedade. Lembrando que esses combustíveis fósseis, eles são provenientes do petróleo. Embora o carvão mineral e o petróleo ainda sejam recursos naturais centrais na sociedade atual, ou seja, utilizamos bastante ainda esses dois recursos, os biocombustíveis vêm ganhando cada vez mais relevância, cada vez mais importância no cenário nacional e internacional das fontes de energia. Sobre a biomassa, é incorreto afirmar que, ou seja, ele quer a resposta incorreta, errada, a que fala erroneamente sobre a biomassa. Então, vamos ao item A. Acompanhem comigo. Apresenta como vantagem o baixo custo de operação e a facilidade de armazenamento e transporte. Correto. Nós estamos falando sobre a biomassa. Está corretíssimo. Item B. É uma fonte de energia poluente, porém em muito menor intensidade se comparado aos demais combustíveis, né? Então, é em menor intensidade, apesar de também exalar poluente. Então, também está correta. Lembrando que nós estamos buscando o item incorreto, como pede a nossa questão. Item C. A biomassa pode ser utilizada a partir do reaproveitamento de resíduos agrícolas, tais como bagaço da cana-de-açúcar. Correto também. Também pode ser a reutilização do bagaço da cana. Item D. Por definição, entende-se por biomassa de diferentes formas de energias advindas de material inorgânico. Incorreto. Não é material inorgânico, e sim material orgânico. Portanto, o item D é a nossa resposta certa por ser incorreto sobre o conceito de biomassa. Item E, só para a gente concluir. Apesar de menos poluente, o cultivo em larga escala de vegetais para biomassa pode causar prejuízos ambientais. Não, né? O cultivo não vai causar esses prejuízos. Vamos agora para a sexta e última questão dessa nossa aula de hoje. A nossa sexta questão é uma questão do Enem de 2010. Deseja-se instalar uma estação de geração de energia elétrica em um município localizado no interior de um pequeno vale cercado de altas montanhas de difícil acesso. A cidade é cruzada por um rio que é fonte de água para o consumo, irrigação das lavouras, de subsistência e pesca. Na região que possui pequena extensão territorial, a incidência solar é alta o ano todo. A estação em questão irá abastecer apenas o município apresentado.
Qual forma de obtenção de energia entre essas apresentadas é a mais indicada para ser implantada nesse município de modo a causar menor impacto ambiental? Vejam que essa é uma clássica questão do Enem, que a resposta está no próprio texto da questão. Então, basta observar, interpretar bem. Ao resolver uma questão como essa, você vai logo grifando as prioridades, a importância de que você observa nessa questão. E observe também que os itens nós podemos confirmar nesse texto se ele é verdade ou não. Então, ele dá toda a dica para poder você responder. Vamos lá no item A. Termoelétrica, pois é possível utilizar a água do rio no sistema de refrigeração. A termoelétrica nós não podemos utilizar, por quê? O que fala a questão? Que a cidade é cruzada por um rio, que a água é utilizada tanto para o consumo, como para a irrigação das lavouras, de subsistência e pesca. Então, a termoelétrica vai aquecer essa água, então não será possível a existência de pesca, muito menos para o consumo. Então, o item A está incorreto. Item B, eólica, pois a geografia do local é própria para a captação desse tipo de energia. A captação para esse tipo de energia seria o ar, né? O vento, os fortes ventos. Mas o que diz no início do texto da questão? O pequeno vale é cercado por altas montanhas de difícil acesso. Se ele é cercado por altas montanhas de difícil acesso, então não terá fácil acesso de circulação dos ventos. Então, portanto, não será viável a utilização da fonte de energia eólica. C, nuclear, pois o modo de resfriamento de seus sistemas não afetaria a população. Claro que afetaria, né? Principalmente que é uma população que vive da pesca e da subsistência e do consumo dessa água para sobreviver. E a energia nuclear precisa do resfriamento através da circulação da água para poder ser utilizado como fonte de energia. Então, também está incorreto o item C. O item D, fotovoltaica, pois é possível aproveitar a energia solar que chega à superfície do local. A fonte de energia solar ela é através da energia fotovoltaica, é a mesma situação. E o que diz a questão? Que a cidade tem incidência solar alta o ano todo. Portanto, seria mais viável a utilização dessa fonte de energia, a fotovoltaica. O item D, portanto, é o item correto. Para concluir a questão e a gente confirmar ainda mais o item D como correto, vamos ao item E. Hidrelétrica, pois o rio que corta o município é suficiente para abastecer uma usina construída. Também não, né? Primeiro que não fala na questão que tem uma usina construída. E segundo que para ser uma hidrelétrica é necessário a força das águas para a transformação da energia mecânica em energia elétrica. Portanto, esse rio não será suficiente para fazer uma hidrelétrica e ser fonte de energia. Por isso, confirmando aí mais ainda o item D como a resposta correta. Com isso, nós finalizamos a aula de hoje com a resolução de exercícios. Até a próxima e muito obrigada. Um grande abraço.